Fala galera, Túlio Calil aqui, mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas funções do JavaScript. Algumas funções voltadas a array aqui no JavaScript. Então vamos lá. Para esse exemplo eu vou utilizar o Node para compilar o nosso código aqui, mas vocês podem usar ter o próprio console ali do navegador para poder fazer o teste. Então eu vou criar aqui uma nova pasta. Vou navegar aqui para dentro dela e aqui dentro eu vou abrir o VS Code. O primeiro método que a gente vai fazer o teste aqui é o método conhecido como sum. Esse método testa o array item a item e retorna verdadeiro ou falso se ao menos um item passar no teste. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui um console.log e a gente vai fazer array.sum. Esse método sum ele recebe uma arrow function. Então, o que é que a gente vai fazer? Essa arrow function ela vai receber um elemento, que vai ser um elemento desse do array por vez, e depois a gente vai fazer o teste. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? O padrão da arrow function seria esse aqui, mas a gente pode simplificar ela para simplesmente assim, element, que vai ser o elemento do array que a gente vai receber, a setinha e em seguida o teste que a gente quer executar. Então eu vou botar element igual a esta vaca aqui. Eu vou salvar e vou rodar aqui no terminal. Pode ver que ele retornou true, porque pelo menos tem a vaca uma vez. Então ele testou aqui, aqui e aqui e viu que tem no mínimo uma vez. Então vamos supor que eu tire aqui e bote a letra A. Vou rodar novamente. E ele retornou false. Então, esse é o método sum. Ele vai verificar se o teste que você está fazendo aqui existe pelo menos uma vez dentro do array. Vamos ao nosso segundo método aqui, que é o every. E ele é muito similar ao sum aqui. Então, eu vou deixar aqui ainda o nome array. E eu vou apagar aqui. Então, vai ser array.every. O método every ele é muito similar ao sum, só que ele tem uma particularidade. Todos os objetos precisam ser iguais para que ele retorne verdadeiro. Então, ele também recebe uma arrow function. Vamos fazer da mesma forma, element. E aqui eu vou botar element seja igual a essa vaca aqui. Vamos rodar aqui novamente. Deixa eu apagar aqui. E ele retornou false. Porém, se todos os elementos aqui fossem a vaca, ele retornaria true. Vamos ao próximo, que é o filter. O filter ele também é similar ao every, só que ele retorna um novo array contendo os elementos que ele encontrou no teste que foi passado. Então, filter também vai ser uma arrow function, então eu vou fazer element igual. Então, eu estou dizendo que eu vou querer todos os elementos que sejam igual a essa vaca. Então, eu salvei ali e vamos rodar aqui no terminal. Pode ver que ele retornou apenas um, mas se eu tivesse aqui mais um e rodar aqui novamente, ele retorna os dois que ele encontrou. Ou a gente poderia fazer o seguinte também. Ao invés de igual, a gente poderia fazer diferente. E ele retornaria o cachorro-quente e o gato. O reduce ele é um método que recebe uma função com dois valores, com dois parâmetros. O primeiro é um acumulador e o segundo é o parâmetro que a gente vai utilizar para fazer, por exemplo, uma multiplicação ou uma soma. Então eu vou fazer o seguinte. Const, eu vou chamar de array também, é igual a, e aqui eu vou botar 1, 2, 3 e 4. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um console.log também, e eu vou chamar array.reduce. Aqui a gente vai fazer uma arrow function. E aqui nos nossos parâmetros a gente vai passar total e value. E a gente vai receber, aliás, total e value.
E aqui é onde a gente vai fazer a nossa operação. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma multiplicação acumulativa similar a um fatorial. Então, eu vou fazer total vezes value. Eu vou salvar isso aqui. E vamos rodar para ver o que dá. Ele deu 24, porque ele multiplicou 1 vezes 2, deu 2. Depois ele multiplicou o resultado, que é 2 vezes 3, que deu 6. Depois ele multiplicou o 6 vezes 4, que deu 24. Então, essa é a função do reduce. Ele acumula e traz o valor atual do array. Então, ele vai percorrendo, salvando o acumulador e pegando o valor atual. O método map, ele percorre o array e retorna elemento a elemento baseado nos itens originais do array. Então, vamos fazer o seguinte. Array.map. Ele é muito utilizado em frameworks como o React, por exemplo, para retornar elementos e tal. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é o seguinte. Array.map. E aqui a gente também recebe um arrow function. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de element. E no retorno, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o string literal aqui, né? E vou falar emoji. E aqui eu vou utilizar element. Eu vou salvar aqui e vamos rodar ele. Então pode ver que ele retornou um novo array e cada elemento agora do array contém o nome emoji, 2 pontos e o ícone do emoji. Então essa é uma função bastante utilizada do map. Você pode usar ele para percorrer o array e retornar um elemento diferente. Ou até mesmo, um bom exemplo aqui seria a gente utilizar uma tag HTML e lá dentro dessa tag a gente jogar o conteúdo desse map. Então, a partir de agora, a gente tem um array com componentes HTML. Então, isso é bem utilizado, como eu falei antes, no React, por exemplo. O próximo método é o foreach. O foreach é similar aos laços de repetição que a gente já conhece. Ele simplesmente vai percorrer o array e daí a gente decide o que é que a gente quer fazer. Então ele é similar ao map, inclusive. Então vamos fazer o seguinte. E vamos rodar. Aqui ele retornou similar ao map que a gente tinha utilizado antes. Vamos ao próximo método agora, que é o findIndex. Como o nome já sugere, esse método faz a busca e retorna o index, ou seja, a posição do item dentro do array. Caso ele não encontre o item que a gente estiver pesquisando, ele vai retornar -1. Então eu vou fazer o seguinte. E eu vou buscar element igual a. Vou salvar e vamos rodar aqui. Então, ele retornou o número 1, que é o index, exatamente a posição aqui, né? A vaca é 0, o cachorro-quente é 1. Vamos trocar aqui para o gato. Vamos rodar novamente e retornou 2. Agora vamos colocar aqui a vaca. Vamos rodar. E ele retornou 0. Pode perceber que ele não verificou a segunda vaca. Ele encontrou a primeira vez e dali ele já para. Ele não continua pesquisando. Vamos passar aqui algo que não existe, como a letra A. Vamos rodar. E ele retornou -1, porque ele não encontrou esse item aqui dentro do nosso array. O próximo método é o método find. Ele é bem similar ao que a gente acabou de fazer, porém ao invés de retornar o index, ele retorna o elemento em si. E a gente vai querer o element que seja igual a vaca. Vamos salvar aqui e rodar. E ele encontrou o elemento e já retornou. Um teste mais interessante aqui seria o seguinte. Imagina que a gente tem aqui um array de objetos. Então imagina que aqui a gente tenha esse array de objetos. Então a gente tem o ID e o emoji e qual é o conteúdo deles. E a gente queira fazer o seguinte.
Vamos buscar aqui o element.id, já que cada elemento que ele está trazendo aqui por vez que ele roda, né, por ciclo, ele traz o objeto completo. Então, se ele traz o objeto completo, a gente consegue acessar uma propriedade desse objeto, nesse caso aqui o id. Então, vamos falar que eu quero o elemento que o id seja igual a 2. Então, vou rodar aqui e ele me retornou. Me trouxe o id e me trouxe o emoji. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, e-mail, e aqui e-mail@email.com e rodasse novamente, ele também iria me trazer esses dados. Então, isso seria um exemplo de você buscar usuário, buscar alguma configuração, buscar qualquer coisa dentro de um array de objetos ali. Vamos agora para o próximo método, que é o método sort. Ele serve exatamente para ordenar array. E aqui a gente vai fazer o nosso teste para ordenação. Para ordenar do maior para o menor, eu vou fazer aqui o seguinte. A e B. Então eu vou pegar o primeiro e o segundo elemento, né? Então ele vai sempre pegar assim. Ele pega, por exemplo, aqui 5 e 3, depois 3 e 1, depois 1 e 2, depois 2 e 4. Então por isso eu estou usando A e B. Então eu vou pegar aqui A menos B. Eu vou salvar e a gente vai rodar aqui. E ele ordenou do menor para o maior. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Então se eu botar aqui B menos A, ele ordenou do maior para o menor. 5, 4, 3, 2, 1. O próximo método é o método concat. Como o nome sugere, ele concatena, ou seja, ele mescla dois arrays em um só e retorna esse novo array. Então, vou criar aqui const array2 é igual a array.concat e o array que a gente quer concatenar, array2. Vamos salvar aqui e rodar ele aqui agora. Então, ele já concatenou os dois arrays ali. Inclusive, a gente poderia fazer o seguinte. Depois da concatenação, só um exemplo, a gente poderia vir aqui e fazer um short. Aqui a gente recebe A e B, que a gente já viu anteriormente. E aqui a gente vai fazer A menos B. Vamos rodar aqui. Então, a gente conseguiu concatenar os dois arrays e ainda ordenou eles do menor para o maior. O próximo método que a gente vai utilizar é o método fill. Esse método fill, ele preenche o array com o valor que você passar. Então a gente vai fazer o seguinte. O primeiro parâmetro vai ser exatamente o item que a gente quer substituir, qual valor a gente quer colocar lá. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui esse emoji da vaca. O index inicial, então ele vai começar do 1. E aqui, até onde ele vai, qual é o final? Eu vou colocar aqui 5, porque o meu array tem 5 elementos. Então, vou salvar aqui e vamos rodar. Ele pulou o primeiro elemento, porque eu falei para começar do 1. E ele preencheu todo o resto, do início até o final, com o emoji da vaca. Então, esse é o método fill. Vamos ao nosso próximo aqui, que é o método includes. Então, includes. Esse método ele retorna simplesmente verdadeiro ou falso, caso um valor exista ou não no array. Então vamos passar aqui, por exemplo, 2. Vou salvar, vamos rodar ele aqui. E verdadeiro, pois existe. Agora vou trocar aqui para 6. E false, porque não existe 6 ali no nosso array. Um outro método bem interessante é o método reverse. Ele inverte todos os elementos do array. Então, o primeiro passa a ser o último e assim por diante. Vamos rodar aqui novamente. E ficou 4, 2, 1, 3, 5. Exatamente a inversão do que a gente tinha ali em cima. Bom, pessoal, por hoje é só.
eu estava lendo sobre esses métodos e resolvi fazer isso no vídeo até para dar uma divulgada. Às vezes tem coisa que a gente acaba fazendo manualmente e não sabe que já existe pronto. No meu caso mesmo, tanto o reverse quanto o fill eu fazia manualmente até descobrir que existem essas funções, que existem esses métodos já prontos aqui no JavaScript. Então espero que tenham ajudado, espero que vocês tenham gostado e valeu! Até a próxima!